O ser humano precisa se acostumar, se habituar a ir direto ao ponto, sem ficar dando tantas voltas, desperdiçando tempo e energias. A vida em sociedade hoje está tão caótica porque os seres humanos são como insetos, dando voltas em torno das lâmpadas da vaidade. Esses insetos humanos se perdem no falso brilho de aparências, de enganações e mentiras. E assim não conseguem ir ao ponto, não conseguem ir direto ao ponto, não conseguem seguir o seu próprio caminho, não conseguem cumprir com a finalidade da sua vida, realizar o seu destino. Por causa destes rodeios inúteis em torno de falsos brilhos. Esta é uma constatação que se pode observar aqui sobre a Terra há séculos, há milênios. A humanidade está perdida, ela não tem mais contato com o Espírito, não reconhece mais as leis espirituais e passou a viver de aparências. E quem vive de aparências, quem se apega às aparências, quem vive para, digamos assim, encenar a cada instante novas propostas de aparências, não consegue chegar a lugar algum. Não chega a lugar algum. Porque existe ali apenas um caminhar em círculo. Ficar dando voltas em torno de si mesmo sem sair do lugar. E neste mundo moderno, o que acontece? As pessoas dão essas voltas de forma cada vez mais rápida. Foi isso que gerou a correria da vida moderna, onde sempre se está cansado, exausto, sobrecarregado, porque se vive dando voltas a 1000 por hora em torno de si, em torno das futilidades, das aparências, das excentricidades. Por causa disso não sobra tempo para si, as energias são desperdiçadas e não se pode ir ao ponto. Para ir ao ponto nas questões essenciais da vida, faz-se necessário, primeiramente, parar de ficar dando voltas em torno das inutilidades. Alguém que fica girando ali não pode ir ao ponto, porque o ponto, ele exige ir ao ponto, alcançar o seu destino, realizar a sua meta, o seu propósito de vida no sentido espiritual. Isso exige um movimento, onde o próprio ser humano precisa se colocar em marcha, onde ele próprio precisa caminhar. E para poder caminhar adiante, para ir ao ponto, faz-se necessário parar com estes rodopios, com essas voltas em torno de si ou das futilidades. Então é uma questão de tomada de consciência. Quem não toma consciência de si próprio desperdiça o seu tempo ali, dando voltas, perdendo tempo, desperdiçando energias, adoecendo, envelhecendo de uma forma estúpida, sem conquistar um conhecimento saudável e sólido, ou seja, uma sabedoria da vida. O ser humano vai conquistando uma sabedoria da vida ao longo da vida, de forma humilde, quando se desapega das inutilidades, quando para de dar voltas em torno de si próprio, em torno de suas ideias rasas e superficiais. Quando o ser humano larga todo esse desperdício, ele começa a caminhar e aprende com a sua própria experiência, com a sua caminhada, com o que vivencia. E vai adquirindo lentamente um conhecimento sólido acerca de si próprio, das leis espirituais, do seu destino, da forma como o Criador age sobre a sua obra. Este saber torna o indivíduo cada vez mais consciente. E assim ele tem uma visão saudável.
e consegue diferenciar as coisas, consegue pesar as situações para poder escolher e deliberar corretamente, diferente daqueles que ficam apenas girando. Eles não escolhem, eles não deliberam, eles não enxergam, ficam apenas naquela lufa-lufa, sem poder ir ao ponto, muito menos poder ir direto ao ponto, né? Então, toda essa humanidade hipermodernizada vive nessa lufa-lufa giratória, a 1000 por hora, lufa-lufa cada vez mais rápida, acelerada pela competição, pelas aparências, pela projeção pessoal, pela mania de grandeza. Os seres humanos querem se sentir grandes e daí lançam a sua vida numa loucura. E assim não é possível ir ao ponto, não é possível concretizar o seu propósito de vida, não é possível alcançar o seu destino, porque para alcançá-lo faz-se necessário um desprendimento e uma libertação frente e diante das inutilidades que aderem às pessoas. As inutilidades do mundo, das aparências, são escórias adesivas que grudam na mente, que grudam na alma, nas cavidades externas da alma. Isso cria uma película obstrutora, isso sufoca o espírito. Por fim, o espírito não é mais ouvido pelo ser humano porque ele está apenas aqui na mente. E a mente, no seu circuito fechado, se preocupa apenas com as aparências, com as inutilidades, com as capas luminosas que são vestidas, né? Os seres humanos parecem vagalumes da vaidade brilhando diante de seus semelhantes, né? Me sinto até mal comparar os seres humanos aos vagalumes, né? Os seres humanos vaidosos, coitados dos vagalumes. Os vagalumes são úteis, são seres maravilhosos, enquanto que estes seres humanos vaidosos, que brilham como vagalumes, não têm utilidade alguma aqui na trajetória humana sobre a Terra, né? São pessoas que não conseguem ir ao ponto, pessoas que ficam girando em torno dos brilhos vaidosos, das aparências, das falsas projeções, das mentiras e das enganações. Então, para ir direto ao ponto em sua vida, faz-se necessário parar de girar. Quem fica girando em torno de si, das ilusões, das mentiras, não pode ir ao ponto, porque está ali, né, num circuito fechado, sem conseguir sair deste circuito, justamente por causa do excesso de mente, porque a mente é que lança o ser humano neste circuito fechado. Ela não tem uma visão mais ampla. A visão ampla pertence ao espírito. Onde o espírito está desperto dentro do ser humano, ele expande a sua visão e consegue ir ao ponto, ir direto ao ponto, muitas vezes, enquanto que os vaidosos vagalumes humanos ficam ali dando voltas em torno de lâmpadas, né, que chamam a atenção dos perdidos. São justamente os perdidos que dão voltas em torno destas lâmpadas, que enganam, que são luzes artificiais. Em vez do ser humano seguir a luz espiritual que clama pela humanidade, este ser humano modernizado, ele segue falsas luzes, lâmpadas, luzes artificiais. Luzes artificiais que não permitem enxergar a luz espiritual, que é a verdadeira luz que toca o espírito daqueles que estão acordados. Esta luz o ser humano capta em seu núcleo, com a sua intuição. Esta luz confere ao ser humano a inspiração. Ele consegue ter sacadas, consegue perceber de forma mais nítida
os chamados da vida. A vida está sempre aí chamando as pessoas, mas elas, girando em torno de si mesmas, ou das falsas lâmpadas, da vaidade, da arrogância, da prepotência. E assim não se pode ir ao ponto porque se desperdiça tempo dando voltas em torno de inutilidades. E a maior parte das pessoas nem entende o que eu estou falando. Sendo que o que eu estou falando aqui é muito simples. Mas esta simplicidade não desperta o interesse daqueles que vivem para as aparências, porque as aparências elas são megalomaníacas. As aparências são megalomaníacas, enquanto que o saber espiritual é algo muito simples, voltado para o espírito, para o coração, para a consciência interior do ser humano. Enquanto que as ilusões, as aparências estão voltadas para a mente, cegam a mente, iludem a mente, lançando-a num circuito fechado, e daí o ser humano fica dando voltas em torno de coisas inúteis sem conseguir chegar ao ponto, ir ao ponto, muito menos podendo ir direto ao ponto. A maioria desta humanidade não tem como ir direto ao ponto, porque não quer, porque fica dando voltas em torno de coisas inúteis. Tudo poderia ser bem mais fácil se as pessoas acordassem, fossem mais simples, sinceras, verdadeiras, honestas, humildes, responsáveis. Assim se poderia ir ao ponto, ou quem sabe até direto ao ponto, em inúmeras situações da vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!